você não alegue nenhuma defesa processual e já parta diretamente para a defesa de mérito direta ou defesa de mérito indireta. Pois bem, e com essas considerações, nós já vamos caminhando, gente, para as conclusões da nossa aula, mas eu prometi para vocês, em momento anterior, que eu comentaria duas questões importantes: o princípio da eventualidade e o princípio da concentração das defesas. Isso é muito relevante. Vejam vocês. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, toda a matéria de defesa deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão. Professor, explica isso um pouquinho melhor. Toda a matéria de contestação deve ser alegada nela, sob pena de a parte que não formulou a defesa no momento oportuno não poder formular depois. Por quê? Porque terá operado, no caso, a preconsumativa. Perdeu-se a oportunidade de alegar toda a matéria. E aí, eu digo para vocês, a matéria que deve ser alegada na contestação é toda ela, e mesmo que vocês se surpreendam com o que eu vou dizer, ainda que as matérias alegadas sejam aparentemente contraditórias entre si. Professor, agora eu não entendi. Como é que eu posso fazer uma contestação esposando matérias de defesa contraditórias entre si? Doutores, caros alunos, é assim que uma contestação funciona. Então eu devo colocar na minha contestação todas as matérias de defesa, em homenagem a esse princípio da concentração, ainda que essas matérias de defesa sejam contraditórias entre si. E para espelhar isso que eu estou dizendo, eu vou narrar um caso que aconteceu comigo no meu início de carreira como advogado. Eu fui contratado para realizar uma contestação em uma ação indenizatória. Ou seja, o autor ingressou com uma ação em face do meu cliente pedindo uma indenização. Eu já não lembro exatamente qual era o valor da indenização, mas vamos colocar aí, R$50 mil a título de danos materiais. Muito bem. Olha a primeira defesa que naquela época eu coloquei na contestação. Eu vim e disse assim: senhor juiz, o autor não tem direito a ser indenizado por nada. Por que não tem direito? Disse eu. Porque o réu não praticou ato ilícito nenhum. Porque não estão presentes, disse eu lá na peça de contestação, nenhum dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. E, portanto, o réu não tem que pagar a título de indenização absolutamente nada ao autor. Ponto final. Pois bem, eu acabei de fazer aqui, pessoal, uma defesa de mérito direta. Típica defesa de mérito direta. Só que na contestação que eu fiz naquela época, eu abri ainda um outro tópico. Após dizer que não tinha que indenizar absolutamente nada, eu abri um outro tópico e disse assim: senhor juiz, caso Vossa Excelência entenda que o réu tem dever de indenizar, essa indenização, senhor juiz, não pode ser de R$50 mil. Essa indenização, ela tem que ser no máximo de R$1.000. Por isso, por isso e por isso. Pois bem, como o começo de carreira é difícil, eu estava advogando para a família. E aí o meu familiar que viu a contestação, que era a parte, coisa que eu não recomendo advogar para a família, viu gente? O pessoal que está em casa não advoguem para a família, nem advoguem para si mesmo. Mas essa pessoa da minha família que pegou a defesa para ler, falou assim: que é isso? Você está doido? Como é que você, numa parte da sua contestação, fala que não tem que pagar nada, e na outra parte fala que se tiver que pagar, não pode pagar mais do que 1.000? Isso é contraditório. Você tem que tirar essa segunda parte da defesa. Equivocado.
esse meu familiar que leu a contestação, como ele é leigo, ele não sabe que existe o princípio da concentração das defesas e o princípio da eventualidade, que nos obriga, quando nós estamos a fazer uma contestação, a lançar na peça de contestação toda a matéria de defesa, ainda que aparentemente contraditória. Porque vejam vocês, o juiz, se ele acolher a minha defesa de ausência de dever de indenizar, ele não vai discutir quanto vale a indenização. Essa é uma questão que se tornou prejudicada. Agora, olha que importante. Imaginem que esse processo tramitou e lá no final o juiz entendeu assim: o réu tem dever de indenizar. Ora, qual é a próxima discussão? Discutir quanto é o dever de indenizar. Já imaginaram, vocês aqui, já imaginaram se eu não tivesse feito a defesa aparentemente contraditória? Eu perdi a oportunidade de discutir o quê? O valor da indenização. E provavelmente o juiz iria condenar esse meu cliente, não em 1.000, mas o juiz iria condenar esse meu cliente nos 50 mil. Portanto, pessoal, não se impressionem. As defesas lançadas na contestação, elas podem ser aparentemente contraditórias, mas é uma contradição apenas aparente, porque, normalmente, uma defesa prejudica a outra. No caso do nosso exemplo, caso a acolhida seja a ausência de responsabilidade civil, nem sequer irá se discutir ali no caso quanto vale a indenização. Essa, portanto, a regra de concentração que está diretamente ligada ao princípio da eventualidade. Finalmente, gostaria de colocar em destaque o artigo 302 do Código de Processo. O que diz esse artigo 302 e por que ele está merecendo esse destaque já no encerramento da nossa aula? O artigo 302 diz: cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados, salvo. Comentário. O autor, como nós vimos, alega fatos, que nós vimos como sendo os fatos constitutivos do seu direito. À luz do artigo 302 que eu acabei de ler, o réu tem um ônus. Para cada fato alegado pelo autor, o réu deve oferecer a respectiva impugnação, transformando o ponto em questão. Vou repetir isso. Para cada fato alegado pelo autor, deve o réu oferecer uma respectiva impugnação, sob pena de, alegado um fato na inicial que não foi impugnado pelo réu, aquele fato não impugnado se transformará em fato incontroverso, sobre ele não havendo sequer a necessidade de produção de prova. Numa linguagem mais técnica, o ponto não será transformado em questão. E o ponto será considerado um ponto incontroverso. O artigo 302, ele traça exceções, casos em que não há esse dever. Que dever é esse? O dever de impugnar especificamente os fatos. Quais são esses casos? Se não for admissível a seu respeito a confissão, é o inciso 1 do 302. Se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público que a lei considerar da substância do ato. Inciso 3, se estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. E o parágrafo único, esta regra, quanto ao ônus da impugnação especificada dos fatos, não se aplica ao advogado dativo, ao curador especial e ao órgão do Ministério Público. Em resumo, portanto, com relação a essa temática última, para cada fato alegado pelo autor, deverá o réu oferecer uma respectiva impugnação, de modo a transformar cada ponto alegado pelo autor em uma questão. Esse é o ônus da impugnação especificada dos fatos alegados pelo autor na petição inicial. Espero que o descumprimento do 302 tenha ficado claro para vocês. Descumprido o 302, os fatos alegados pelo autor não impugnados pelo réu presumem-se verdadeiros.